Olá, bem-vindo ao TV Notícias, primeira edição desta sexta-feira, dia 9 de março de 2018. Eu sou Fábio Beirute e estarei com você levando as principais notícias do Brasil e do mundo. E começando agora pelas notícias de política. O presidente Michel Temer decidiu vir a São Paulo nesta sexta-feira após a agenda oficial em Araxá, Minas Gerais. O presidente quer aproveitar a viagem à capital paulista para discutir com aliados e conselheiros o resultado do extrato bancário de suas contas, após o ministro do Supremo Tribunal Federal do STF, Luiz Roberto Barroso, ter autorizado a quebra do sigilo bancário e fiscal do presidente no inquérito que investiga a edição de decreto que teria beneficiado o setor de portos. Como todos sabem, aquele decreto presidencial que o presidente Michel Temer assinou no ano passado, beneficiando a empresa Rodrimar, que pertence ao seu amigo íntimo e pessoal. Portanto, Luiz Roberto Barroso, que é um dos ministros do STF do Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal do presidente da República, Michel Temer. Advogados do presidente disseram que a expectativa é de que a microfilmagem das contas do presidente fique pronto hoje, nesta sexta-feira. A defesa avalia, por exemplo, questionar no STF o período do pedido de quebra do sigilo bancário. Isto porque o período solicitado vai de 2013 a 2017. E Temer avalia que não pode ser investigado por supostos crimes ocorridos antes do atual mandato presidencial. Na segunda-feira, agora no dia 5 de março, o presidente disse que irá disponibilizar o resultado de seu extrato à imprensa. E depois, os próprios assessores e o próprio presidente se arrependeram de sair dizendo que disponibilizariam os extratos bancários para toda a imprensa. Vamos ver quais serão os desdobramentos deste caso da quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer. E o ministro da Secretaria do Governo, Carlos Marum, do MDB do Rio Grande do Sul, agora não é mais PMDB, é MDB, afirmou ontem que a carta enviada pelo presidente Michel Temer à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, não teve a intenção de pressioná-la. Marum deu a declaração no Palácio do Planalto após ser questionado sobre se o envio da carta poderia causar a impressão de que Temer estava tentando pressionar Raquel Dodge. Na verdade, Temer enviou a carta à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, após ter sido incluído no inquérito que apura se houve pagamento de propina pela Odebrecht ao PMDB ou MDB no período em que o partido comandou a Secretaria de Aviação Civil. Aqui já é um outro caso. É exatamente o pagamento de propina pela Odebrecht à Secretaria. Na verdade, o pagamento foi ao PMDB quando o MDB comandava a Secretaria de Aviação Civil. Inclusive, neste período, 2 ministros atuais do governo Michel Temer que estavam à frente da Secretaria da Aviação Civil. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o secretário-geral do governo, o ministro Moreira Franco. Agora veio aqui na minha cabeça. A inclusão do nome de Temer nas investigações foi autorizada pelo ministro do STF, Luiz Edson Fachin, e pedida por Raquel Dodge. Segundo o ministro de governo, que é o ex-deputado federal Carlos Marum, a carta de Temer à Procuradoria-Geral da República tem um viés acadêmico e foi enviada para enriquecer o debate jurídico. Ora, todos nós sabemos que a intenção, assim, está muito claro do presidente Michel Temer, foi pressionar a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e não esse papo aí do ministro de governo, o ministro Carlos Marum, de dizer que teria um viés jurídico para enriquecer o debate jurídico, um viés acadêmico. Essa foi a expressão usada por Carlos Marum. Na verdade, sabemos que foi para pressionar e ainda o ministro Carlos Marum disse que o presidente
queria debater juridicamente com Raquel Dodge, que é a Procuradora-Geral da República. Como todos nós sabemos, o presidente Michel Temer, inclusive, já foi professor de Direito Constitucional aqui na PUC de São Paulo, tem advogado formado com a OAB, tudo isso, e tem, é claro, um conhecimento jurídico enorme. E aí vieram com esse papo que foi um viés acadêmico para debater juridicamente, enriquecer o debate jurídico com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. E os partidos com representação na Câmara informaram que pelo menos 15 deputados trocaram legenda nesta quinta-feira ontem, que foi o primeiro dia da janela partidária. A janela, para quem não sabe, permite a deputados federais e estaduais a troca de legenda sem a possibilidade de punição com perda de mandato por infidelidade partidária. O período da janela eleitoral deste ano terminará à meia-noite no dia 6 de abril. Na avaliação de especialistas e também nos bastidores da Câmara, o entendimento é que muitas negociações que envolvem acesso a recursos de campanha e tempo de televisão ainda estão em curso e as trocas deverão se intensificar somente na reta final da janela, que será agora no final deste mês, início do mês que vem, do mês de abril. E também sabemos que ontem tiveram várias candidaturas já lançadas à presidência da República. Na verdade, são pré-candidaturas. A candidatura só será formalizada em agosto, quando será registrado no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Ontem, os pré-candidatos que apareceram nos seus partidos foi o deputado federal, que é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que já saiu candidato como um pré-candidato, falando melhor dizendo, pré-candidato pelos Democratas, o seu partido. Também Ciro Gomes apresentou a sua pré-candidatura pelo PDT e outros candidatos aparecerão. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está ainda um pouco reticente, um pouco indeciso sobre o lançamento da sua candidatura à presidência da República. Na verdade, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, pertence ao PSD e aí se transferiria para o MDB e sairia candidato à presidência da República pelo partido do presidente Michel Temer, o MDB. Vamos ver como ocorrerá aí, como se desdobrará estes fatos nos próximos dias. E o também governador aqui do estado de São Paulo, que pertence ao PSDB, o tucano Geraldo Alckmin, também já lançou a sua pré-candidatura. E o deputado federal Jair Bolsonaro também lançou a sua pré-candidatura ontem, como também o Boulos, que faz parte que lançou o movimento aí Brasil Vem Pra Rua, e agora foi lançado a sua pré-candidatura à presidência da República pelo PSOL. E a 49ª fase da Lava Jato foi deflagrada nesta sexta-feira para cumprir 9 mandados de busca e apreensão em Curitiba, Paraná, São Paulo, Guarujá, litoral paulista e Jundiaí, interior aqui do estado de São Paulo. As investigações apuram propina para favorecer o consórcio que venceu a licitação para a construção da usina do Belo Monte, no estado do Pará. Um dos alvos de busca e apreensão da Polícia Federal é a casa do ex-ministro Antônio Delfim Neto, que foi ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento, e também ex-deputado federal. Ele é suspeito de receber 10% dos valores que as empresas teriam pago para serem beneficiadas pelo contrato. Os outros 90% seriam divididos entre o MDB, que é o partido do presidente Michel Temer, e o PT do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou também ontem o envio à Justiça Federal do Distrito Federal de denúncia por organização criminosa contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a também ex-presidente ou presidenta Dilma Rousseff e os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto.
Somente os casos da senadora Gleisi Hoffmann e o ex-ministro Paulo Bernardo, que é o marido e esposo de Gleisi Hoffmann, continuarão no Supremo. O ministro do STF, Luiz Edson Fachin, entendeu que as condutas de ambos estão interligadas e a senadora Gleisi Hoffmann possui foro privilegiado, é claro, por ser senadora do PT. E só pode ser investigada e julgada no STF, no Supremo Tribunal Federal. A denúncia no âmbito da Operação Lava Jato foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República com base em inquérito que apura se o PT formou uma organização criminosa para desviar dinheiro da Petrobras. Todos os denunciados são suspeitos de promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, cuja pena é de 3 a 8 anos de prisão, além de multa. E os ministros das Relações Exteriores, Aloysio Nunes e Marcos Jorge, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, divulgaram ontem nota conjunta na qual afirmam que as medidas anunciadas pelo presidente norte-americano Donald Trump de imposição de sobretaxas e importações de aço provocarão graves prejuízos e um significativo impacto negativo às exportações brasileiras. De acordo com a nota, os fluxos de comércio entre os dois países são amplamente favoráveis aos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Os ministros afirmam na nota que as medidas de Trump minarão os esforços em curso no Fórum Global do Aço, do qual os Estados Unidos fazem parte, com vistas a uma solução para a questão de excesso de capacidade no setor siderúrgico, no setor siderúrgico, verdadeira raiz dos problemas enfrentados pelo setor. A nota informa também que o Brasil buscará ações nos âmbitos bilaterais e multilateral para preservar os seus direitos e interesses. É o caso do presidente Donald Trump, que assinou ontem já este decreto nos Estados Unidos, em Washington, sobretaxando o aço em 25% e o alumínio em 10%. É claro que causará prejuízos enormes ao país, aqui ao Brasil, porque o Brasil é o segundo maior exportador de aço e de alumínio para os Estados Unidos. E com essa sobretaxa, é claro que não ficará mais competitivo, não se tornará mais competitivo, tanto o aço quanto o alumínio brasileiro, e as exportações tendem a ficarem muito reduzidas, e é claro que afetará nossa balança comercial e afetando a economia brasileira. E falando em economia, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, considerado a inflação do país, variou 0,32% em fevereiro, o resultado mais baixo para o mês desde o ano 2000, quando ficou em 0,13%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Em janeiro, o índice subiu 0,29%. Nos 2 primeiros meses do ano, portanto, janeiro e fevereiro, o IPCA acumula um menor percentual desde o começo do Plano Real, que foi lá em de junho para julho de 1994, com uma variação de 0,61%. Em 2017, o acumulado no primeiro bimestre, ou seja, exatamente janeiro e fevereiro de 2017, havia sido de 0,71%, segundo o IBGE, e agora está com uma variação de 0,61%. Significa que a inflação continua bem controlada. É isso. Eu termino o AltV Notícias primeira edição de hoje aqui e eu volto com vocês na segunda-feira às 12h30 com mais um AltV Notícias primeira edição. Para todos uma boa tarde, um bom final de semana e até segunda.